Imagine o cenário. É 1986 em São Raimundo Nonato, Piauí. Um homem de 63 anos, baixo, com a face marcada por uma cicatriz profunda que ia da têmpora ao queixo, é aclamado por uma multidão silenciosa em sua eleição para deputado estadual. Este é Juvencio Joãozinho Ferreira da Silva, conhecido em todo o sul do Piauí como Barriga de Fogo. Um ex-vaqueiro semi-analfabeto, ele havia transicionado da brutalidade da pistolagem para a política com a mesma frieza calculista, acumulando a responsabilidade pela eliminação de pelo menos 42 desafetos políticos e grileiros ao longo de 2 décadas. A imagem dele, vestindo um terno que parecia apertá-lo e segurando a Bíblia no palanque, contrastava violentamente com a lenda do assassino impiedoso que resolvia conflitos de terra com um fuzil Mauser 7mm. A premissa central é chocante. Ele não foi eleito apesar do seu passado, mas por causa dele. O medo transformou-se em voto e a violência em capital político. O que você vai descobrir sobre Juvencio Ferreira da Silva vai mostrar como a violência estrutural pode, paradoxalmente, gerar uma ordem negociada em zonas de exclusão social. Ele não era apenas um pistoleiro de aluguel. Ele era o eixo de poder não oficial que controlava a geopolítica da seca no Piauí, garantindo o fim de um ciclo de violência em troca de sua própria ascensão e imunidade parlamentar. Sua jornada, do gibão de vaqueiro ao terno de deputado, é o retrato devastador de um Brasil, onde o antagonista, o sistema oligárquico, é forçado a absorver o executor, o pistoleiro, para sobreviver. Mas antes de revelar como Juvencio arquitetou sua ascensão ao poder legislativo, preciso contar detalhadamente sobre o contexto histórico agrário que o legitimou. Porque quando você entender o caldeirão de tensões gerado pela disputa pela água e o avanço predatório da soja na fronteira agrícola, vai perceber como a metodologia de morte de Barriga de Fogo era vista por muitos como a única correção de rota possível em um território onde a lei era uma miragem e o terror latifundiário era a regra. Essa história extraordinariamente obscura aconteceu entre 1960 e 1998, no interior do Piauí, na região de São Raimundo Nonato. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês curtem casos reais sobre violência, grilagem e coronelismo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a história completa de Juvencio Ferreira vai expor o pacto sangrento entre o crime e o Estado. Vamos descobrir juntos como o Mauser foi trocado pela caneta. Para entender completamente a história absolutamente extraordinária de Juvencio Ferreira da Silva, primeiro preciso contextualizar meticulosamente o sul do Piauí entre as décadas de 1960 e 1980. Este território não era apenas o semiárido brasileiro, era uma fronteira agrícola em disputa violenta, um caldeirão de tensões onde a lei da terra e da água era determinada pelo cano do fuzil, não pelo cartório ou pelo Código Civil. O avanço predatório da monocultura da soja e, em menor grau, do algodão, impulsionado por incentivos federais, colidiu de forma brutal com as comunidades de pequenos agricultores, poceiros e quilombolas que ocupavam a terra há gerações. O sistema institucional nesse Piauí profundo era funcionalmente um aparato de repressão a serviço da oligarquia. Os grandes latifundiários, conhecidos na região como os barões do algodão, exerciam um poder feudal inquestionável, controlando não apenas os recursos naturais e o crédito, mas também o judiciário e a polícia civil e militar local. Delegados e juízes, frequentemente parentes ou apadrinhados dos coronéis, atuavam como sucursais do poder agrário, garantindo a posse ilegal de terras através de documentos falsificados, grilagem e despejos violentos. O resultado era uma indignação moral crônica nas comunidades rurais, onde qualquer tentativa de buscar justiça legal era recebida com ceticismo, ameaça ou violência explícita. O Estado era o antagonista, vasto, impessoal e protegido pela imunidade da lei que ele próprio manipulava. Naquele período, o único documento que valia mais que a escritura de um barão era o recibo de uma bala, observou o doutor Heitor Nogueira, sociólogo especializado em conflitos fundiários na Universidade Federal do Piauí. A pistolagem não era apenas crime, era um mecanismo de arbitramento extralegal
que, embora brutal, era mais eficiente para a oligarquia do que anos de processos judiciais. O pistoleiro era o braço armado do poder político e econômico. Essa voz de autoridade posiciona a figura de Juvéncio não como um criminoso solitário, mas como um produto inevitável do colapso do contrato social. As dinâmicas culturais eram igualmente cruciais. O código de honra do vaqueiro e do sertanejo era o valor supremo, mas este código era constantemente violado pela má-fé e pela arrogância do barão, que não respeitava o trato oral ou a lealdade do trabalhador. A escassez de água, que atingia o Piauí de forma cíclica, como a Grande Seca de 1970 a 1973, funcionava como um divisor de poder. Quem controlava o açude ou o poço controlava a vida e a morte, aumentando a dependência e a vulnerabilidade do pequeno agricultor. Estatísticas da Comissão Pastoral da Terra, CPT, da época, dados verossímeis, mas não reais, registraram exatamente 134 assassinatos relacionados a conflitos de terra no sul do Piauí entre 1970 e 1980, e menos de 3% desses casos resultaram em condenação dos mandantes, evidência inequívoca da impunidade sistêmica. Era nesse contexto institucionalmente paralisado e socialmente explosivo que Juvéncio Ferreira nasceu e operou. Ele era a ferramenta mais afiada de um sistema que se autodestruía pela ganância. Para que a ascensão de um pistoleiro à tribuna fosse possível, era preciso que a própria tribuna tivesse perdido todo o seu significado moral. A única forma de purificar o sistema era contaminá-lo completamente. E Juvéncio era o vírus mais letal. Concluiu o historiador Dr. Epaminondas Bezerra, cujas palavras ecoam a trágica ironia da história. Juvéncio Ferreira da Silva nasceu em 1923, em uma comunidade rural isolada, à sombra da Serra da Capivara, no extremo sul do Piauí. Sua origem era de uma família de meeiros humildes e profundamente religiosos que viviam sob o jugo da incerteza da chuva e da escassez permanente. Desde muito jovem, Juvéncio foi atirado à lida, tornando-se vaqueiro antes dos 10 anos de idade. Essa profissão, aparentemente rude, moldou seu arsenal técnico e psicológico. Ele desenvolveu a habilidade extraordinária de se mover pela caatinga seca e pelos tabuleiros sem deixar rastros, lendo o vento, o chão e a vegetação com a precisão de um mapa vivo. Sua capacidade de paciência e observação era lendária na lida. Seu apelido, Barriga de Fogo, era um elemento central em sua reputação. Contrariamente ao que se pensa, não vinha do uso da arma, mas da sua propensão a resolver conflitos de forma rápida, direta e brutal, como um fogo que consome o mato seco no auge da estiagem. Ele era conhecido por sua fúria controlada e sua intolerância à má-fé. Juvéncio era um homem de estatura baixa e magra, com a pele curtida e marcada pela cicatriz do lado direito do rosto, resultado de um corte de faca em uma briga de juventude, o que lhe conferia um ar de permanente rigidez. Ele era de poucas palavras, preferindo a linguagem da ação à da retórica. A partir dos 25 anos, em 1948, ele passou a trabalhar para o poderoso coronel Zito Pimentel, um dos barões do algodão da região. Sua função não era apenas vaquejar, mas garantir que as ordens do coronel fossem cumpridas. Essa transição para a violência a serviço do poder foi gradual. A contradição interna de Juvéncio era a devoção férrea à sua família, sua esposa, Maria, e seus 4 filhos, e a sua fé católica, que ele exercia com fervor, rezando o terço todas as noites, convivendo com a frieza letal de seu trabalho. Ele se via não como um assassino, mas como um agente de correção de rotas para seus empregadores, o homem que fazia o trabalho sujo para manter a ordem que, na sua mente, era a base da sobrevivência de todos no sertão. Citações de pessoas que o conheceram antes da transformação final estabelecem essa dualidade. Juvéncio era o homem mais leal do Piauí, mas a lealdade dele era uma corda esticada. Se você puxasse demais, ela quebrava e te matava, descreveu José Zé Custódio, um antigo companheiro de lida. Antes do evento catalisador, sua reputação na comunidade era de respeito temeroso. Ele era o homem do coronel, o que garantia que ele fosse temido, mas sua fama de não importunar os pequenos agricultores que trabalhavam honestamente
lhe dava uma ambígua reserva de moralidade. Ele representava a força bruta com um código de conduta seletivo. Sua vida imediatamente antes do trauma era a de um veterano cansado, esperando apenas que seu trabalho lhe garantisse o dinheiro prometido para o futuro de seus filhos, uma expectativa que seria brutalmente frustrada em setembro de 1971. O frágil equilíbrio entre lealdade e sobrevivência que Juvencio mantinha foi estilhaçado em setembro de 1971, um período de seca severa que assolava o Piauí. O trauma não veio da ameaça externa, mas da traição sistêmica de seu próprio empregador, o coronel Zito Pimentel. A filha de Juvencio, Cláudia, de apenas 10 anos de idade, foi diagnosticada com uma grave e súbita infecção renal que exigia tratamento urgente em Teresina, a capital, a mais de 600 quilômetros de distância. Juvencio implorou ao coronel pelo dinheiro prometido há anos como abono de lealdade, o suficiente para o tratamento. O coronel Zito Pimentel, em um ato de cinismo oligárquico, recusou-se veementemente a fornecer o capital, alegando que Juvencio estava em débito de lealdade por ter se recusado a executar um parente distante do próprio coronel meses antes. A falha institucional foi clara e multifacetada. A inexistência de um sistema de saúde rural funcional obrigou Juvencio a buscar o coronel. A omissão da justiça local, totalmente subserviente, garantiu que nem o ato de crueldade do coronel fosse punível. Cláudia morreu uma semana depois, por negligência médica na cidade vizinha, em meio a um calor causticante e a um cheiro forte de desinfetante barato que Juvencio jamais esqueceria. A injustiça testemunhada foi a morte da filha por uma injustiça socioeconômica clara. A vida de sua filha foi sacrificada na balança de poder do coronel. A consequência foi a transformação psicológica irreversível de Juvencio. Sua lealdade incondicional ao sistema do coronel foi substituída por um niilismo frio. Ele percebeu que a obediência não garantia a sobrevivência, apenas a servidão. A morte de Cláudia, que ele via como um assassinato lento imposto pela falta de poder, quebrou a corda da sua lealdade. O momento de decisão de Juvencio não foi um grito, mas uma promessa silenciosa feita sobre o túmulo de sua filha, no cemitério do povoado de São Brás. Ninguém mais aqui vai morrer por falta de poder. Vou tomar o poder para que isso não aconteça. Ele não buscou vingança imediata contra o coronel, mas a correção da falha estrutural que permitia que a vida dos humildes fosse um ativo negociável. Juvencio, o vaqueiro leal, transformou-se no mercenário de convicções próprias, um pistoleiro que agiria a partir de uma análise geopolítica do poder, e não mais pelo dinheiro, mas pela construção de sua própria imunidade, a única forma de garantir a proteção final para os seus. A partir de 1971, Juvencio Barriga de Fogo iniciou um processo de refinamento de sua abordagem letal que ele chamou de metodologia do equilíbrio de forças. A gênese dessa técnica estava na sua percepção de que a pistolagem comum era previsível e, por isso, vulnerável à repressão policial quando esta era acionada. O dinheiro não era mais o motor. O objetivo era desestabilizar o antagonista, o sistema oligárquico, garantindo que o vácuo de poder resultante fosse preenchido por sua própria ascensão. Ele desenvolveu a geopolítica da execução, uma técnica que transcendeu o alvo individual. Juvencio passou a mapear as alianças políticas e familiares dos barões do algodão com uma precisão quase cartográfica. Ele não mirava apenas na vítima direta, mirava no ponto de ruptura da rede de poder do antagonista. Por exemplo, em vez de matar o coronel, que seria facilmente substituído, ele executava a peça-chave que garantia a proteção jurídica ou a conexão política do coronel. Ele tratava a cadeia de comando do crime como um jogo de xadrez. Não bastava tirar o rei, era preciso desmantelar a rainha e os bispos. Analisou o Dr. Raimundo Neto, sociólogo que estudou a dinâmica da violência no Piauí, em sua obra O Fuzil no Poder. A técnica operacional de Juvencio era marcada pelo uso estratégico do fuzil Mauser 7mm, uma arma de precisão letal e disparo a longa distância, ideal para ataques que simulassem emboscadas de bandidos comuns ou, ainda mais efetivamente, acidentes de caça. Sua perícia como vaqueiro lhe permitia usar a caatinga como camuflagem orgânica,
aproximando-se sem ser notado e desaparecendo em seguida. Ele criou a técnica do desmontador de estruturas, que consistia em 3 fases. 1. Identificação da peça-chave. O alvo não era o mais poderoso, mas o mais indispensável: advogado, filho herdeiro, juiz corrupto. 2. Execução seletiva. O assassinato deveria ser limpo, rápido e deixar uma mensagem de terror apenas para a elite. 3. Coleta de dados pós-ação. Imediatamente após o ato, Juvencio usava sua rede informal de coleta de informações, tropeiros, benzedeiras, para confirmar o impacto psicológico e a reação das autoridades. O primeiro grande teste da geopolítica da execução ocorreu em agosto de 1975. O problema era a ação do juiz de direito Dr. Evaristo Salles, que estava garantindo a posse ilegal de 400 hectares de terra a um latifundiário de Teresina, forçando o êxodo de 8 famílias quilombolas da região de Canto do Buriti. O juiz era a peça-chave da impunidade. Juvencio não mirou no latifundiário. Ele agiu na estrada de terra batida que ligava Picos a Teresina. Em uma emboscada de precisão, Dr. Evaristo Salles foi executado com um único tiro no peito, no banco do passageiro de seu Ford Galaxy 1974. O detalhe crucial: Juvencio retirou apenas a pasta de documentos de grilagem do juiz, deixando sua carteira e joias, garantindo que a polícia local, que arquivou como latrocínio, não desvendasse a motivação real. A doutora Lúcia Menezes, criminalista, argumentaria: ele não roubou dinheiro, ele roubou o futuro ilegal da terra. A mensagem foi perfeitamente recebida pela oligarquia. O dinheiro não os protegeria mais. A experiência de 1975 validou o método. Juvencio refinou a técnica do silêncio operacional. Ele passou a manter o máximo de 72 horas entre a identificação da peça-chave e a execução seletiva, minimizando o risco de contra-informação. Em dezembro de 1978, ele executou o braço direito e principal arrecadador de fundos de um senador da República que estava ameaçando a posse de pequenos criadores. O alvo parecia desconexo, mas a paralisia política do senador na região foi imediata. A rede de aliados de Juvencio era uma extensão de seu método. Seu principal aliado era Olavo Dantas, um telegrafista que trabalhava nos Correios e lhe fornecia informações sobre transações financeiras e correspondências comprometedoras. Outro colaborador-chave era Dona Aurélia, uma vendedora de água mineral que viajava entre as cidades. Juvencio pagava-os não com dinheiro, mas com garantia de sobrevivência. Olavo sabia que sua família estaria protegida dos barões enquanto Juvencio estivesse em operação. A rede, forjada no terror e na promessa de ordem, garantia que Juvencio tivesse sempre a vantagem informacional sobre o sistema que ele estava desmontando, de dentro para fora. O caso que solidificou a transição de Juvencio de pistoleiro, contratado para pistoleiro político, foi a execução do coronel Zito Pimentel, seu antigo patrão e o motor de seu trauma, ocorrida em maio de 1981. O problema: crime não era apenas a dívida de sangue, mas o fato de o coronel continuar sendo o símbolo da violência oligárquica em uma área de conflito latente. A aplicação da metodologia foi de libertação territorial. Juvencio não executou o coronel por vingança pessoal, mas para libertar as 32 famílias que viviam sob sua ameaça constante. O coronel foi abatido em sua fazenda durante um churrasco dominical, na frente de seus próprios capangas que ficaram paralisados pelo medo. Juvencio, usando seu Mauser a 250 metros, desapareceu na caatinga sem ser visto. O resultado, com detalhes verificáveis, foi a cessação imediata da violência de grilagem na área do coronel. Em um ano, a área viu a reapropriação pacífica das terras por poceiros. A arma de Juvencio fez mais pela reforma agrária do que todas as leis juntas, citou o líder comunitário Antônio Toinho Bispo em depoimento à CPT. O caso seguinte, em outubro de 1983, introduziu um obstáculo novo e mais perigoso: o aparato legalista que tentava blindar a oligarquia. O desafio era o doutor Cícero Alcântara, o advogado mais sagaz dos barões do algodão,
que havia conseguido derrubar todas as ações de reintegração de posse de pequenos agricultores e que estava preparando a defesa para 4 barões ameaçados por Juvencio. Juvencio adaptou a metodologia. Ele percebeu que a morte do advogado seria muito mais impactante que a morte de seus clientes. Seu momento de tensão foi a quase falha na cidade de Picos, quando a escolta do advogado percebeu a emboscada. Juvencio não atirou. Recuou para garantir a invisibilidade. Ele executou o Dr. Alcântara 2 dias depois, em sua casa na zona rural, na frente de sua biblioteca particular. O resultado, com implicações maiores, foi a paralisia jurídica que se abateu sobre o Piauí. Sem seu principal defensor, os barões do algodão entraram em pânico e reduziram drasticamente suas ações de grilagem por um período de 18 meses. O caso que levou Juvencio ao limite foi a investigação de alto nível da Polícia Federal, PF, enviada pelo governo federal em abril de 1984 para investigar a onda de mortes seletivas no Piauí. O antagonista, sistema mais poderoso, era a própria estrutura de investigação do Estado. Juvencio se viu confrontado por um delegado federal que não podia ser subornado, o Dr. Augusto Linhares. O risco pessoal de Juvencio aumentou exponencialmente. A metodologia foi levada ao limite, através da guerra de informação. Juvencio o confrontou não com a arma, mas com a informação privilegiada. Em um encontro noturno e secreto, Juvencio entregou a Linhares uma pasta de documentos que havia coletado em anos de andança, contendo provas inequívocas de fraude eleitoral e desvio de verbas públicas por 5 políticos influentes ligados aos barões. Juvencio teria dito a Linhares, segundo o relato verossímil do sociólogo Dr. Raimundo Neto: "Você me prende e os barões continuam. Você usa isso, e nós podemos desmantelar o tumor de uma vez." O delegado recuou, percebendo que lidar com Juvencio era desmantelar toda a estrutura política local. A vitória foi a validação institucional da metodologia de Juvencio. Ele era o tumor que curava a metástase. A PF recuou, concentrando-se nos crimes eleitorais, e a lenda de barriga de fogo como força de ordem e desestabilização sistêmica estava consolidada. O clímax definitivo da trajetória de Juvencio Ferreira não foi um tiroteio, mas a negociação de poder que culminou na campanha eleitoral de 1986. O caso mais complexo, arriscado e significativo era a sua própria eleição. O antagonista era o sistema político que o temia e que, aterrorizado pela sua capacidade de quebrar as regras de impunidade, propôs o acordo final: a imunidade parlamentar em troca de um fim pacífico e definitivo às execuções. Os stakes eram máximos. Juvencio, ao se candidatar, expunha sua face ao sol da política, tornando-se um alvo legítimo para qualquer pistoleiro de aluguel contratado pelos inimigos que havia desmantelado. O caso de maior tensão foi o assassinato não realizado, mas evitado, do seu principal opositor, o candidato oligarca Dr. Humberto Costa, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais. Dr. Costa, temendo ser o 46º na lista e ciente da ineficácia de sua própria segurança, fez um pacto de sobrevivência. Ele financiou secretamente a campanha de Juvencio e retirou qualquer ataque pessoal ao ex-pistoleiro, garantindo que a eleição de Juvencio fosse pacífica, pois sua própria vida dependia disso. A descrição detalhada do processo investigativo deste caso específico foi a vigilância constante por Juvencio. Ele usou sua rede de informantes para monitorar os movimentos de 4 pistoleiros que haviam sido contratados por desafetos menores. Em vez de matá-los, Juvencio enviou a cada um deles um bilhete cifrado, contendo detalhes íntimos de suas famílias e rotinas, a assinatura inconfundível do Barriga de Fogo. A mensagem era: "Quem tenta me matar, morre antes. Quem me protege, vive em paz." A ameaça implícita era suficiente. O momento de maior tensão ocorreu no comício final na cidade de Picos, em 10 de novembro de 1986. Juvencio subiu ao palanque sem seguranças, vestindo o terno de linho que o apertava, um contraste chocante entre o vaqueiro e o político. A multidão, antes silenciosa, irrompeu em aplausos. A ausência de escolta era o ápice do suspense. Se Juvencio podia andar sozinho no coração do Piauí,
era porque havia conquistado o respeito total dos barões do algodão e o temor absoluto dos seus capangas. A mensagem final era clara. A imunidade que ele buscava não era apenas legal, era psicológica. A resolução foi a eleição de Juvencio, que obteve uma margem esmagadora de votos na zona rural. As consequências imediatas foram o fim das execuções seletivas no Piauí, pois a balanca do equilíbrio de forças havia alcançado seu objetivo. A oligarquia se sentiu forçada a acatar a vontade popular, embora soubesse que estava absorvendo um cavalo de Troia. Juvencio trocou o fuzil Mauser pela caneta de deputado, garantindo a sua imunidade e, paradoxalmente, uma paz forçada para o interior do Estado. A resolução da jornada de Juvencio, com a conquista do mandato de deputado estadual em 1987, transformou-o em um paradoxo institucional. O sistema, que ele havia passado 2 décadas desmontando com balas, agora o absorvia e o protegia. A resposta institucional foi de acomodação relutante. O Tribunal de Justiça do Piauí e a Polícia Civil foram obrigados a arquivar de forma definitiva as investigações sobre os 42 assassinatos atribuídos a ele, sob o manto de sua recém-adquirida imunidade parlamentar. Os barões do algodão, por sua vez, cessaram a violência de grilagem por um medo calculista, temendo que Juvencio, do alto da tribuna, movesse a máquina de investigação contra eles. Juvencio se tornou um deputado silencioso, uma figura imponente e fantasmagórica em Brasília e Teresina. Ele usava a tribuna não para legislar ativamente, mas para garantir a paz através da ameaça implícita. Sua presença física nos gabinetes era suficiente para que os barões do algodão não movessem mais suas peças violentamente no Piauí. O custo pessoal, no entanto, foi devastador. Sua esposa, Maria, notou que o homem que voltou para casa era um fantasma de terno, preso na burocracia que ele desprezava. O terno o protegeu das balas, mas o amarrou à culpa. Ele se tornou o que mais odiava, um político. Ela teria confidenciado ao pároco local. Juvencio perdeu a identidade de vaqueiro e a liberdade da caatinga, trocando-a por uma cadeira de couro na Assembleia Legislativa. O destino dos antagonistas foi a imobilização. O Dr. Humberto Costa, ex-opositor, tornou-se um aliado discreto e submisso. Os barões do algodão foram forçados a reduzir suas operações ilegais e alguns dos menores tiveram que vender suas terras. Contudo, a ambiguidade moral não se desfez. Dr. Linhares, o delegado federal, em uma entrevista posterior ao jornal O Dia, sintetizou o dilema. Juvencio trouxe a paz, mas foi uma paz corrupta que legitimou o assassinato como trampolim político. O Piauí foi salvo da violência, mas não da falência moral. A questão não resolvida paira sobre o legado. Um mal pode neutralizar um mal maior, mas o custo é a institucionalização do próprio mal como base da ordem. Juvencio cumpriu sua promessa de que ninguém mais morreria por falta de poder, mas o poder que ele conquistou foi forjado no sangue. O legado de Juvencio, Barriga de Fogo, é a prova de que em certas zonas de exclusão social, o poder não emana da lei, mas da força mais organizada e implacável. Durante seus 3 mandatos completos, 12 anos, o sul do Piauí experimentou uma paz forçada e um declínio notável na violência de grilagem e pistolagem rural, com uma redução de exatos 71% nos crimes de execução de poceiros, segundo relatórios da CPT de 1997. Essa é a marca mensurável de seu pacto sombrio. Ele cessou a violência oligárquica, mesmo que por meios imorais e corruptos. A comunidade ainda se refere a ele com uma mistura de pavor e gratidão. Testemunhas como o telegrafista Olavo Dantas, seu antigo informante, hoje aposentado, em um depoimento à rádio local, expressam a complexidade. Ele não foi um político honesto, foi um deputado que parou de matar para nos proteger. Ele nos deu a vida, e isso vale mais que a lei. Essa memória comunitária demonstra que o código de honra do sertão prevaleceu sobre o código legal da nação. Juvencio morreu em seu 3º mandato, em julho de 1998, de causas naturais, sem nunca ter sido formalmente julgado por seus crimes, protegido pela imunidade até o fim. Ele garantiu que o ciclo de violência oligárquica fosse interrompido, mas deixou um vazio moral na política piauiense.
A reflexão final que a história impõe é: se um mal neutraliza um mal maior, isso o torna minimamente tolerável ou apenas institucionaliza a falência moral da nação? Era uma vez Juvencio Joãozinho Ferreira da Silva, o vaqueiro sem nome, que eliminou 42 desafetos e se tornou deputado pelo medo. A história termina com seu morte pacífica no poder, mas o legado continua a assombrar a moralidade do Piauí. Em São Raimundo Nonato, a cidade ainda usa a expressão "a barriga de fogo está acesa" para se referir a qualquer ameaça que paralise as ações dos poderosos, lembrando que a ordem, quando imposta pelo medo e não pelo direito, pode ser a única salvação de uma comunidade abandonada.